Glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, estou feliz, irmão, vendo tudo isso acontecer aqui. A gente fica agradecido a Deus, porque quem faz tudo isso não é o homem, é Deus. Tá? A glória é dele, a honra é dele, tudo é ele que está fazendo. Tá? A gente é apenas instrumento dele, que ele usa para fazer acontecer essas coisas aqui, ó. Tá? E bom é quando a gente dá lugar, não é isso? E eu quero sempre dar lugar ao Senhor. Tá? Quero sempre dar lugar para ele se utilizar de mim, para que isso possa acontecer não só aqui em Itapicima, mas em muitos lugares. Tá? E eu conto com a ajuda de todos vocês, tá? Porque eu sei que cada um de vocês é instrumento. E se essa igreja, ou seja, essa igreja tem um futuro. E o futuro dessa igreja, estou falando estrutural, né? Físico, material. O futuro dessa igreja depende de cada um de nós, tá? Do investimento de cada um de nós. É claro que nós precisamos da igreja do Recife, tá? De igrejas que tenham pessoas que sejam dizimistas, porque se a gente chegou até aqui, claro, foi com a ajuda de ofertas, de dízimos, né? Então, outros lugares também vão ser alcançados assim. Então, precisamos investir, precisamos realmente dar a nossa vida para o Senhor, porque com certeza Ele vai nos dar o retorno. Tá? Ele tem nos dado, tá? E eu vi muitas promessas nessa tarde, estou muito feliz. Hoje é o primeiro dia que a gente faz culto aqui dentro, depois de ter colocado a live. Tá lindo, tá? Tá lindo. A gente, né? A gente sente muito prazer que tá lindo, né? Só bastou entrar e dizer, tá lindo, tá lindo, tá lindo, né? Tá lindo. Imagina quando isso aqui tiver tudo concluído, lindo, né? Meu irmão, esse culto aqui, tudo será, olha, pensa. Então, a gente fica vendo isso no nosso coração, né? Pela fé, e Deus vai fazer acontecer. Então, irmãos, eu quero nesse momento chamar, tem muita coisa para falar, mas deixa para outras oportunidades. Meu auxiliar Marcos, tá? Vem para cá, ele é o mensageiro dessa noite, e eu quero pedir à igreja que fique de pé comigo para a gente orar por ele. Glória! Deus, em nome de Jesus, estamos agora orando pelo teu servo Marcos, Deus. Senhor, estenda tuas mãos sobre ele, ilumine a sua mente. Faça ele lembrar de tudo aquilo que ele tem lido, meu Pai. E fala aos nossos corações através dele. Em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu peço que os irmãos abram sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 1. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito neste lugar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, e nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele. Digo-vos que depressa vos fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Poder sentar, irmão. Meus amados irmãos, aqui nós observamos uma parábola que Jesus ele contou, e esta parábola ele fala sobre a importância que a gente tem de orar. Nós sabemos, irmão, que o nosso corpo físico ele necessita de alimento para se sustentar. E quando a gente não come este alimento, muitas vezes o corpo físico ele vai desfalecendo, ele vai cobrando este alimento. A mesma coisa também é nosso espírito, irmão.
É nosso espírito que necessita de oração. E aqui Jesus ele estava falando a importância que o crente ele tem que ter diante de Deus é a oração. E uma coisa que nós não devemos parar, irmão, é de orar. Aqui fala que Jesus ele fala aqui dizendo, e aconteceu também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E quando nós falamos a respeito da oração, nós observamos, irmão, lá em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 12 diz que o apóstolo Paulo diz que nós temos que perseverar na oração diante de Deus. Aleluia. O crente ele não pode parar de orar, porque quando o crente ele para de orar, irmão, ele está se afastando de Deus. Ele está de mal de Deus. E Deus nesta noite, ele cobra de mim e de você, dizendo, meu filho, não pare de orar. Continue orando. Continue conversando com Deus. Porque quando a gente está orando a Deus, nós estamos conversando com Deus. E a gente temos o dever de sempre orar. Quando a gente se acorda de manhã, temos que agradecer a Deus pelo mais um dia. Temos que agradecer a Deus por a gente ter se levantado. Temos que agradecer a Deus pelo pão de cada dia. E temos que conversar com Deus. Porque quando o crente ele para de orar, ele está de mal de Deus. E Deus ele está do céu, irmão, querendo ouvir a oração de cada um de nós. E nesta noite, os ouvidos de Deus estão ouvindo a oração da sua igreja. Deus ele não deixa de ouvir. Ele sempre está com o ouvido agravado à oração deste lugar. Diz a Bíblia, irmão, que quando Salomão ele estava fazendo o templo de Deus, e quando o povo estava orando a Deus, Deus disse para Salomão, olha Salomão, se esse povo que se chama pelo meu nome, se orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar, e meus olhos estarão abertos à oração deste lugar. E agora, pois, Salomão, os meus ouvidos e meus olhos estão atentos à oração desta casa. Irmão, o crente, ele tem a obrigação de orar a Deus. Diz a Bíblia, irmão, que essa viúva, ela não desistiu, ela continuou perseverando, dizendo, Senhor, faze-me justiça contra o meu adversário. Mas diz a Bíblia, irmão, que este juiz, ele não respeitava Deus, ele não respeitava homem algum, ele não temia Deus e não respeitava homem algum. E diz a Bíblia que aquele juiz diz, ainda que eu não temo a Deus e não respeito a homem algum, todavia eu irei de fazer justiça a esta viúva que vive me incomodando. E diz a Bíblia que aquela viúva, ela não parou, ela continuou dizendo, Senhor, faze-me justiça contra o meu adversário. Senhor, faze-me justiça contra o meu adversário. E diz a Bíblia, irmão, que aquela viúva, ela continuou perseverando, ela continuou orando, ela continuou incomodando a Deus, porque o crente, quando ele está orando a Deus, quando ele está perseverando na oração, chega um tempo que Deus se levanta do céu e manda resposta à oração de um crente. O crente, ele não para de ter resposta de Deus. Quando ele está perseverando em oração, Deus manda resposta do céu. E aquela viúva, irmão, ela disse, Senhor, faze-me justiça contra o meu adversário. Quem é o seu adversário, irmão? A Bíblia diz que o diabo vem matar, roubar e destruir. O diabo, ele sempre procura alguém ao nosso redor para se levantar contra mim e contra você. Mas diz a Bíblia que o próprio palavra de Deus diz, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, e se tiver sede, dá de beber. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que nossa luta não é entre carne e nem sangue,
mas contra a potestade do ar, contra os inimigos que a gente não vê, irmão. A nossa luta é espiritual. Então, se tem alguma pessoa que está te perseguindo, se tem alguma pessoa que está te dando palavra para te entristecer, ora por ele, que Deus um dia vai libertar ele. Ora por ele, que Deus um dia vai entrar na vida dele. Deus está dizendo nesta noite: não pare de orar, porque a tua causa eu vou julgar. Aquilo que está embaixo eu vou mudar em cima disso, Senhor. O crente, ele não pode desistir. Ele tem que perseverar na oração diante de Deus. E Deus está dizendo nesta noite, no capítulo 6 ele diz: e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele. Será que Deus é injusto comigo e com você, irmão? A Bíblia diz no capítulo 1 de Lucas, e o versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Se essa obra está de pé, irmão, porque foi Deus que levantou. Se você está aqui nesta noite, porque foi Deus que te trouxe aqui. Se você tem um carro, porque foi Deus que te deu. Se você tem um emprego, porque foi Deus que te deu. Se você tem uma roupa, porque foi Deus que te deu. Se tu tem um pão para comer, porque foi Deus que te deu. Se tu tem uma esposa, porque foi Deus que te deu. Se tu tem uma família, porque foi Ele que deu. Ele não é injusto com seus filhos. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, como a galinha colhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Irmão, Deus nesta noite, Ele está dizendo que o pintinho é igual a galinha. Ela sente falta de um pintinho quando sai do meio dela, e ela vai atrás até achar o pintinho. A mesma coisa é Deus, irmão. O amor que Deus tem por mim, por você, é tão grande, que você está sobre a proteção de Deus, e nenhum mal vai chegar à tua tenda, nenhum mal vai chegar à tua casa. Ele está dizendo nesta noite: assim como a galinha esquenta os pintinhos, eu também tenho asa para esquentar os meus filhinhos debaixo das minhas asas. Aleluia! Aleluia! Verdade, Jesus. Obrigado. A perseverança, eu vou terminar agora, irmão. A perseverança na oração diante de Deus. Se tem alguma causa que você acha que está perdido, não tem mais jeito, Deus está dizendo nesta noite: continue orando. Se o teu patrão está com o coração duro, Deus está dizendo: continue orando por ele. Que Deus tem martelo para quebrar coração duro de gente. Deus tem martelo para tirar coração de carne, de pedra, e transformar em coração de carne. Mas Ele está dizendo nesta noite: continue perseverando pela tua causa, que Deus vai fazer justiça contra o teu adversário. Aleluia! O teu adversário, Deus vai botar debaixo dos teus pés, irmão. O teu adversário, Deus está dizendo nesta noite, que maior o que está contigo do que o que está com ele lá no mundo. O teu adversário, Deus está dizendo que está na palma da mão do Senhor, diz o Senhor nesta noite. Mas persevera na oração, persevera no jejum, persevera na consagração, na obediência, que Ele vai se levantar do trono e vai te dar vitória nesta noite, diz o Senhor. E eu agradeço pela rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.